Olá pessoal, eu sou Rafael Lima e vou falar agora do João Dória, que tem tentado se aproximar dos generais do Exército para tentar convencê-los a traírem o Bolsonaro e com isso Dória ter força nas eleições de 2022. Por que trair o Bolsonaro? Porque se os generais apoiam o João Dória e descartam o Bolsonaro, jogam o Bolsonaro para escanteio, toda aquela força que o Bolsonaro sempre teve por ser capitão do exército, ela começa a ser diminuída. O Bolsonaro colocou vários generais como ministros e tem feito excelentes trabalhos. Diga-se de passagem, Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, que para quem não sabe o que ele tem feito aqui, eu recomendo a página dele do Facebook, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, e tem feito um trabalho brilhante pelo Brasil. Quem tem a oportunidade de acompanhar esse ministro tem o orgulho resgatado de ser brasileiro. Chega a ser inacreditável, chega a ser algo surreal para a nossa realidade. Mas enfim, voltando ao João Dória, ele que sempre está atacando o Bolsonaro em todas as oportunidades que ele pensa que tem, que ele pensa que vai dar certo, já foi vaiado em eventos junto com o Bolsonaro, já foi vaiado quando sai publicamente e tem uma certa quantidade razoável de pessoas, sempre é criticado e vaiado, nunca aplaudido, como é o Bolsonaro. Só votaram nele porque não tinha outra opção, era ou ele ou Márcio França. A Joyce usou o nome do Bolsonaro para apoiar ele, para conseguir um apoio dele numa próxima eleição para a prefeitura ou até mesmo a presidente da República, que ela acha que ela tem alguma chance, mas o João Dória está articulando. Agora sim, existe articulação na política. Eles acusam tanto o Bolsonaro de não ter articulação e graças a Deus não tem essa articulação deles, porque agora o Dória está articulando com os generais uma possível traição dos generais ao Bolsonaro e apoiar ele, porque aí com os generais apoiando ele, ele começa a chegar à frente da população brasileira com respaldo. E o Bolsonaro, que foi o cara que pôs a cara a tapa, que foi aquele que em 2014, quando viu a Dilma sendo eleita, chamou o Magno Malta para conversar e falou: Magno, o Brasil vai se afundar, vamos ou eu ou você sair candidato a presidente da República, só nós podemos mudar isso. E o Magno Malta, de uma forma até que covarde, falou: Bolsonaro, nós não temos chance nenhuma de sermos eleitos presidente da República. Eu sou um senador que sou ridicularizado no Senado, você é um deputado de baixo clero por nossas opiniões. Nós não temos chance, mas vamos orar que Deus vai levantar alguém. Por que não falou, vamos orar que Deus vai nos capacitar? Mas, enfim, o Bolsonaro seguiu sua trajetória sozinho, desde 2014, andando pelo Brasil, viajando, dando palestras, com o versículo da Bíblia, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele foi mostrando a verdade para o povo brasileiro, contando tudo ou quase tudo do que ele sabe sobre política. E assim foi sendo aclamado como mito, não por causa da mitologia grega. Para o pessoal que ainda não sabe por que o Bolsonaro é chamado de mito, mito é um termo que foi criado pela juventude, pelos jovens, para quando se dá uma resposta que desconcerta o seu adversário da discussão. Então, por exemplo, tem duas pessoas discutindo. Uma pessoa dá uma resposta que ela deixa a outra sem resposta, aquela pessoa, essa primeira, ela vai ser chamada de mito porque ela mitou na resposta, ela deu uma resposta desconcertante. Então foi por isso que o Bolsonaro foi aclamado como mito, por dar respostas desconcertantes e muito inteligentes aos jornalistas que tentavam colocá-lo contra a parede. Só que, diferente de boa parte da maioria da classe dos jornalistas, o Bolsonaro não é nenhum analfabeto funcional, mas é um cara que se preparou, que lutou, que veio de baixo e tem bagagem para chegar até onde chegou. E até por isso eles não conseguem de maneira alguma destruí-lo. Só que agora o João Dória, que cresceu de uma outra maneira, que entrou na política há muito menos tempo que o Bolsonaro, que nunca teve ligação nenhuma com o militar, que é esquerdista, sim, mas se passa por isentão, que quer dar uma de centro, de controlado, equilibrado, que quer parecer um ser humano praticamente perfeito, com
com a sua ideologia do politicamente correto, porque as suas palavras são totalmente medidas e pensadas, ele não dá nenhuma resposta que é criticado, ele não faz nenhuma declaração que possa colocar as pessoas que o ouvem contra ele, porque todas as suas atitudes são programadas. Ele é como se ele fosse um político criado num laboratório, pronto para tentar ganhar uma eleição, chegar ao poder e assim destruir o Brasil, como a esquerda já fez com o PT. Prova disso, que o João Dória é tão esquerdista quanto o Lula, é que agora não só o João Dória, mas o Lula também está se aproximando dos generais. Então, os dois têm o mesmo objetivo. Para eles, pouco importa quem vai ganhar a eleição. O que importa é quem não vai ganhar, que é o Jair Bolsonaro. Eles tentam de todas as formas. A gente viu que até aqui não teve uma troca de favores, não teve um cargo político colocado para amigos, não teve absolutamente nada do que se vinha tendo das práticas da velha política. Mas essa recém-política, essa política honesta, essa política do povo brasileiro, essa política que, diferente das outras, além do governante e dos seus ministros, mas tem uma população muito mais ativa e participativa, que é o que tem feito a diferença, que é o que tem, inclusive, apoiado e ajudado o presidente a se manter, porque por mais que ainda tenham traidores, pessoas que apoiavam ele e agora, por qualquer motivo que na cabeça dela ela acha que está certa, deixa de apoiar, mas são quem divulgam a verdade do que tem acontecido. O que a imprensa não mostra, o que a Globo não mostra, os youtubers mostram e falam. Então é um trabalho incessante, incansável, no qual lutamos para esclarecer os fatos, esclarecer os acontecimentos para o povo brasileiro com imparcialidade e algumas vezes até com parcialidade, porque o lado de lá também é parcial. Então, se a esquerda é parcial, a direita tem que ser parcial sim. Mas temos ajudado muito. Eles querem acabar com tudo isso. Eles querem desconstruir tudo isso. Eles querem lidar com uma possibilidade subjetiva da qual nada disso existe. Mas só existe o quê? Que o Bolsonaro é um cara polêmico, que o Bolsonaro dá respostas que eles não gostam, que eles não concordam e que eles irão destruir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é despreparado, como sempre vem falando, como eles sempre falam. Então, são argumentos baixos, são argumentos que não têm o mínimo valor cultural, não têm o mínimo compromisso com ninguém. Eles praticamente ridicularizam, pisam na cara da sociedade, cospem na cara da sociedade com esses argumentos, porque quer dizer que quem acredita neles é um tremendo idiota, porque a gente sabe que não é isso. Eles acham que nós somos um tremendo dos imbecis, porque nós sabemos que não é isso. E eles querem impor isso como eles fossem os donos da razão, como se eles fossem as pessoas os únicos que têm conhecimento real do que acontece no Brasil. Mas, graças a Deus, temos agora a internet, esses smartphones que nos deu uma liberdade enorme para nos expressarmos, para mostrarmos, para combatermos o sistema corrupto e podre esquerdista que sempre tentou nos manipular. E principalmente com Jair Bolsonaro, que foi o único político que teve a coragem de expor tudo que vinha acontecendo, como, por exemplo, o kit gay, como, por exemplo, o Foro de São Paulo, a organização criminosa do Foro de São Paulo, que o Lula tanto mandou dinheiro para os seus aliados. Então, o Bolsonaro foi o único que teve essa coragem. Só que, para o João Dória, nada disso importa. Para o João Dória, o que importa? Agora ele convencer os militares traem o Bolsonaro é esculachado pelos militares, é jogado para escanteio pelos militares e o João Dória domina o Brasil, chega ao topo do poder. Infelizmente para ele, mas felizmente para nós, isso não vai acontecer, porque iremos combater isso dia a dia, iremos combater essas atitudes abomináveis, repugnantes do João Dória dia após dia, atitudes que devem ser dignas de repúdio, e logo logo ele também vai sair falando que somos uma milícia virtual. Não vai demorar muito, porque é o argumento desse povo, eles não têm o que falar e falam que nós somos milicianos, falam que nós somos robôs.
Então, se ele acha que nós somos robôs, eu vou fazer o mesmo convite ao que eu falo para todas as pessoas que dizem que somos robôs do Bolsonaro. Vai às ruas, confie no seu próprio potencial, confie na sua popularidade e saia às ruas para receber o calor do povo, receber a sua gratidão do povo, já que só robôs te criticam e o povo te aplaude. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.